Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para declararmos esse tempo. Nós entendemos a necessidade urgente de glorificarmos a Deus e de nos voltarmos para Deus. Há uma necessidade urgente do ser humano se conectar novamente com Deus. Apesar de que a natureza do homem ela se inclina para as coisas que são da carne, mas nós acreditamos no poder transformador da palavra de Deus. Nós glorificamos a Deus nesta noite pelo fato de estarmos reunidos como igreja, como povo, como nação santa, como povo adquirido pelo poder, pelo sangue, pelo nome de Jesus Cristo. Estamos dando início nesta noite o nosso culto de ensino, culto de instrução, culto da palavra de Deus. E vamos orar e louvarmos ao Senhor. Soberano Deus e Pai eterno, Senhor de infinita bondade, estamos reunidos nesta noite, Senhor, e nós proclamamos o Teu reino, nós declaramos o tempo aceitável. Nós, Senhor, entendemos, Pai querido, os Teus projetos, os Teus desígnios, e nós queremos estarmos incluídos em todos esses planos e projetos Teus. Nós te pedimos, Pai, nesta noite encarecidamente, que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza, Pai. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Deus, termos um tempo aqui de paz, um tempo edificante, um tempo de sabedoria na Tua presença, Deus, porque a Tua presença, Senhor, vale muito mais do que a presença do Rei. A Tua presença é mais impactante do que a presença, Senhor, de todas as autoridades do planeta Terra, Deus. Porque a Tua presença, Senhor, faz a diferença. Toda vez que a Tua presença for real e verdadeira, Senhor, o nosso ambiente, Senhor, nunca será o mesmo, Pai. Toma-nos em Tuas mãos nesta noite, Senhor. Que esta noite venha a ser uma noite, Deus, de muita paz, de muita alegria, de muita tranquilidade na Tua presença, no nome de Jesus Cristo. E no 225 da harpa cristã. Triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente,
nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, Ser valente, pelejando com Jesus, ser valente sempre e sempre na batalha contra o mal. Continuemos louvando ao Senhor. Aleluia. Mesmo espírito de adoração ao Senhor, feche seus olhos e adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me
até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós iniciamos o estudo na quinta-feira passada, conhecendo o reino de Deus. E nós aprendemos que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. E que nos é aconselhado buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, Mateus 6:33. E que o reino de Deus não vem com a visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, do 20 ao 21. E nós tivemos uma introdução e nós falamos a respeito de entrar no reino de Deus. Só para a gente relembrar, nós falamos a respeito de Nicodemos, que está lá em João 3, entre o versículo 3 ao versículo 5, necessário vos é nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E nós aprendemos que nós, como seres humanos, nós precisamos nascer de uma forma correta. Todos os seres humanos que nascem no mundo, nós também aprendemos isso, que eles nascem com uma alma vivente. Essa alma vivente é herdada através de Adão, mas que através também do segundo Adão, nós adquirimos um espírito vivificante. A obra da cruz, que é uma obra realizada exclusivamente por Deus, idealizada entre a Trindade, segundo as Escrituras, mesmo antes que houvesse terra, já existia o projeto da cruz,
E a centralidade das Escrituras está em Cristo Jesus sendo crucificado na cruz. Todo o Antigo Testamento ele aponta para o Messias, para a vinda de Cristo. Todo o Antigo Testamento ele aponta para o Salvador. Em Cristo Jesus, crucificado, morto em uma cruz, nós temos a sentença de Deus, a justiça de Deus sendo efetuada através do sacrifício de Jesus. Nós também aprendemos que esse sacrifício de Jesus tinha um outro sacrifício que tipificava a vinda de Jesus, que era a morte dos cordeiros. Mas Jesus veio para ser sacrificado de uma vez por todas. Então o ápice da nossa história e a conclusão do projeto de Deus foi efetuado em Jesus. Observe que Jesus, quando ele está no jardim do Getsêmani, ele declara que o príncipe deste século seria julgado. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele expira e ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. A morte não tragou Jesus, a morte não tomou Jesus. Jesus, ele entregou a sua vida por nós. E quando ele declara, está consumado, e no original dizendo tetelestai, ele está dizendo, a dívida foi paga, a sentença foi cumprida na sua totalidade, o adversário foi vencido. As Escrituras também diz que Deus ele expôs através de Jesus os principados e as potestades e Satanás ao ridículo, vamos dizer assim. Eles foram expostos como derrotados. Se você lembra de algum filme medieval, algum filme de reis antigos, você vai ver que quando um rei ele vai batalhar contra outro rei, ele poupa a vida do rei, ele traz alguns soldados ou algumas pessoas daquela população acorrentada, e há uma grande festa numa recepção para receber o rei vencedor. O rei vencedor vem trazendo a coroa do rei, que ele foi à batalha e ele conquistou. Então Jesus também passou por esse processo magnífico, né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, vai dizer que Deus o exaltou soberanamente, e a ele foi lhe dado um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrassem todos os joelhos, daqueles que estivessem no céu, daqueles que estivessem na terra, e daqueles que estivessem debaixo da terra, e toda língua confessasse que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá em João capítulo 14, ele declara para os discípulos: não se turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então nós entendemos que Deus, mediante a vida de Jesus Cristo, ele estabeleceu um tempo de paz, uma conectividade entre nós e ele. Nós entendemos que o homem só pode ser salvo mediante a Jesus. Não há nenhuma outra conectividade que possa ligar o ser humano a Deus, a não ser Jesus. Afinal de contas, o único que veio de lá foi Jesus. O único que retornou para lá e foi Jesus. Sendo assim, ele é o único que conhece o caminho, e ele declara que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas ele também diz que ele é o pão que alimenta, ele é a água que mata a nossa sede, ele é o leão da tribo de Judá. Então nós entendemos que nós temos um Deus todo-poderoso,
um Deus magnífico, um Deus soberano, e dentre todos os seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência, Ele é um Deus que, apesar de estar, de ser imanente, é um Deus transcendente. E nós entendemos isso porque não há estrutura terrena, estrutura humana que possa comportar e segurar Deus. Mesmo nós não tendo essa estrutura, Deus é tão magnífico que Ele vem com o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 2. Aleluia. Nós falamos sobre a obra da cruz, e nós vamos falar sobre a nossa atração ao corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: antigamente vocês estavam longe de Deus, mas agora em Cristo Jesus vocês foram aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso nos traz esta palavra tão rica, quando diz assim: olha, antigamente vocês estavam distantes, muitos distantes de Deus, mas agora, mediante o sangue de Cristo, vocês se aproximaram de Deus. Mediante o sangue de Cristo, vocês se aproximaram de Deus. Isaías capítulo de número 59, versículo 2 vai dizer que o braço do Senhor não está encolhido, nem os seus ouvidos estão tampados, para que Ele não possa nos ver, nos ouvir, para que Ele não possa nos salvar. Mas diz assim: antes as vossas transgressões e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre vocês e Deus. Então, baseado nas escrituras do Antigo Testamento, em Isaías capítulo de número 59, nós entendemos que o motivo pelo qual nós estávamos separados de Deus era por conta dos nossos pecados, era por conta de nossas transgressões, era por conta de nossas iniquidades. Mas Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos nós fomos curados, né? A gente pode ver essa questão da cura em vários os âmbitos e aspectos de nossas vidas, mas nós vamos falar aqui exclusivamente do pecado. Então nós entendemos através de Isaías 59 que o homem está separado de Deus por conta dos seus pecados. O mesmo Isaías capítulo de número 53 vai falar de um Cristo crucificado, um Cristo que seria levado ao madeiro, e diz que esse Cristo, Ele resolveria o problema da iniquidade e das transgressões. Quando nós lemos Efésios, nós entendemos que o homem estava separado de Deus, o homem estava longe de Deus, e por conta do homem estar longe e não poder se aproximar de Deus, porque o homem até tenta. Isso não é coisa de agora, isso é coisa de muito tempo. Você lembra que quando Adão ele transgride e ele passa além da palavra de Deus, a palavra vai dizer que ao final da tarde Deus sempre visitava aquele casal, e quando Deus se aproxima deles, a palavra vai dizer que ele se esconde, porque eles estavam nus. Mas depois do relato de Deus com Adão, observa-se que Adão ele costurou
fez um avental para ele para cobrir a sua nudez. Na verdade, Adão entendia que ele tinha pecado. Ele estava envergonhado em estar na presença de Deus por conta do seu pecado. Ele tentou, através da sua justiça própria, através dos seus esforços, resolver aquele problema. Mas ele não conseguiu, porque ele não entendia que aquelas folhas que ele tinha preparado aquele avental, ele não entendia que ali era uma forma de religiosidade. Ali ele tentava fazer com que a sua justiça própria pudesse se sobressair diante da situação que ele estava vivendo. Mas o próprio Deus, ele prepara uma vestimenta para Adão. E a gente entende que para Deus preparar aquela vestimenta de couro era necessário que um animal viesse a ser sacrificado. Então a gente entende que o próprio Deus sacrifica um animal para fazer uma roupa para Adão. Então a gente vê que desde a antiguidade, desde a inicialização, o homem ele já tentou por si próprio resolver o seu problema. Mas o homem não consegue e o homem não conseguiu resolver o seu problema. O problema do homem não é o meio que ele vive. O problema do homem, ele não se torna pecador porque ele sai e ele se encontra com algumas pessoas más. Não, o pecado, a natureza pecaminosa reside no coração do homem. O homem, ele é mau por natureza. O seu coração maquina dia e noite. O coração do homem é uma ferramenta que, se Deus permitisse que o homem fosse até onde o homem tem a capacidade de ir, por conta dos seus maus desejos, o homem ele fazia coisas que não daria nem para nós relatarmos. Mas existe um limite para que o homem possa ir, porque tudo está no controle de Deus. A palavra vai dizer que uma folha não cai, que não venha a ser com o consentimento e com a permissão de Deus. Então em Efésios 2, o versículo 13, a gente vê que Deus está no controle. João, no capítulo 12, versículo 32 e 33, nós já até fizemos essa leitura já bastante vezes, que diz que ele seria atraído, dizendo isso do tipo de morte que ele iria participar. Então a gente observa que a atração ao corpo de Cristo, ela é realizada por Deus através de Jesus, e em Efésios nos declara que essa aproximação do homem a Deus também é um ato realizado por Deus. É um ato realizado por Deus. A palavra de Deus nos revela lá em Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17, versículo 15. Que diz assim: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. A palavra de Deus nos revela em Provérbios 17, 15, que o caráter justo de Deus o impedia de simplesmente inocentar aquele que é culpado. Deus, o caráter de Deus, ele é imutável, e Deus deixou bem claro o seguinte: a alma que pecar, essa deve morrer, e que o salário do pecado seria a morte, porque todos foram encontrados pecadores através de Adão, mas através do segundo Adão, chamado Jesus, todos seriam encontrados justificados. Deus encerrou toda a raça humana debaixo do pecado, para usar de misericórdia e de benevolência para com todos, porque afinal de contas, Deus, ele amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A raça de Adão era digna de morte e precisava morrer. Assim como fomos incluídos espiritualmente em Cristo, a fim de nos tornarmos participantes da sua natureza divina, para que o ser humano pudesse se tornar fonte de uma natureza divina, era necessário que o homem pudesse tomar de uma outra água. Para que o homem pudesse ter uma fonte de uma natureza divina, era preciso que ele recebesse da parte de Deus uma semente incorruptível. A gente precisa entender que Deus ele não poderia simplesmente inocentar o ser humano. No ser humano reside o erro, reside o mal, o egoísmo, tudo aquilo que não agrada a Deus. E tudo isso provém da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela é a máquina que funciona 24 horas gerando mal. Através desta máquina chamada natureza pecaminosa, que ela é o espírito da iniquidade, do iníquo, o homem ele começa a produzir, e o fruto dessa iniquidade são as transgressões. O fruto da iniquidade são as transgressões. Se nós resolvêssemos o problema das transgressões, nós não resolveríamos o problema da iniquidade. É mais ou menos assim: se você pega uma árvore que ela tenha muitos frutos e esse fruto, eles estejam todos doentes. Se você pegar um remédio e aplicar nos frutos, os frutos é simbolizado pelas transgressões. Se você colocar o remédio nos frutos, suponhamos que os frutos ficassem bons para serem comidos, mas a raiz que está doente produziria novamente frutos maus. Então, melhor do que trabalhar nas transgressões, que seria o fruto, melhor seria trabalhar na raiz, que é a iniquidade, que é a natureza do homem, que é o coração do homem, que é a vida terrena, a vida natural do homem. E aí, queridos, Deus, ele, para poder introduzir do que é bom dentro do homem, ele teria que retirar do que é mal. Para que Deus pudesse colocar do que era perfeito dentro do homem, Deus teria que tirar o que era imperfeito. Então a gente entende que Deus tinha que mortificar o homem, matando a natureza adâmica, retirando o espírito do homem, no sentido um espírito pecaminoso, e depositando dentro deste homem da sua divina semente, o novo homem, que enquanto que o antigo homem ele se corrompe dia após dia, o novo homem ele se renova a todas as manhãs. Você está se renovando a todos os dias. Você está se renovando a todas as manhãs. Porque afinal de contas, a sua natureza pecaminosa, ela foi extinta através da morte do homem interior. Para que o homem Jesus, para que a natureza de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse ser depositado e creditado na sua vida. Romanos 12. Vamos ler Romanos 5. Romanos 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, versículo de número 12.
Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Antes da lei de Moisés ser dado, o pecado já existia no mundo. Porém, como não havia lei, o pecado não era levado em conta. No entanto, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte teve poder mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou, quando desobedeceu a ordem de Deus. Adão era um modelo daquele que havia de vir. O pecado não se compara com a oferta gratuita de Deus. Pelo pecado de um homem, muitas pessoas morreram. Pela graça de um homem, Jesus Cristo, muitas pessoas receberam em abundância a graça de Deus e a sua salvação. Adão foi condenado depois de ter pecado uma só vez. Mas a oferta de Deus é diferente. A oferta de Deus salva as pessoas, mesmo depois de terem pecado muitas vezes. Pois se a morte reinou pelo pecado de um homem, muito mais reinarão e viverão aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita de salvação por meio de Jesus Cristo. Assim como por um pecado muitos foram condenados, também por uma ação justa muitos homens são declarados justos e viverão. Meu Deus, que coisa linda! Cristo nos atraiu para seu corpo para nos fazer coparticipantes da sua morte. Nessa atração, Cristo nos atraiu para nos tornar coparticipantes da sua morte. Perdermos nossa velha vida e ganharmos sua nova vida e natureza divina. Deus nos incluiu na sua morte, nos tornando coparticipante de sua crucificação, para perdermos uma vida velha e ganharmos uma nova vida, e essa vida é a natureza divina. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. O versículo é o 14. 2 Coríntios 5, versículo 14. O amor de Cristo nos domina, pois determinamos isso. Um homem morreu por todos, portanto, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem na sua vida, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por todos. Vale a pena ler de novo. O amor de Cristo nos domina, pois determinamos isto. Um morreu por todos, portanto, todos morreram. Um morreu por todos, portanto, todos morreram. E ele morreu para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por todos. A gente sempre ouve falar assim: Jesus morreu por você. Jesus foi crucificado naquela cruz em seu lugar. Isso é mentira? Não. Mas isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Porque Jesus, ele não morreu simplesmente só. Ele nos incluiu também em sua morte. É preciso que a gente entenda que para Adão ter morrido de nós, era necessário que o homem
interior pudesse ter morrido. E a gente precisa acreditar nas Escrituras e que a morte de Jesus Cristo não foi uma morte substitutiva, mas foi uma morte inclusiva. E o que é que isso quer dizer para nós? É que nós não fomos retirados da cruz para que Jesus morresse e nós ficamos só como meros espectadores olhando para Jesus. Porque o nosso lugar não é aos pés de Cristo na cruz. O nosso lugar não é se escondendo de Cristo. O nosso lugar não é atrás da cruz. O nosso lugar é com Cristo na cruz. Você precisa entender que o seu lugar sempre foi com Cristo na cruz, porque Ele te incluiu na sua morte. Então, a morte de Jesus não foi uma morte substitutiva, mas foi uma morte inclusiva. Isso quer dizer que em Jesus você morreu, a raça de Adão ela foi morta, para que a nova origem, a nova vida, a vida nova, a vida do tipo de Deus pudesse vir morar juntamente com o Espírito Santo em você. Nós falamos muito a respeito da nossa coparticipação com Cristo. Nós amadurecemos que nós fomos crucificados com Cristo. Romanos capítulo 6 e versículo 6 vai dizer assim, Romanos 6 e versículo 6, ainda estamos na mesma linha de pensamento. Romanos capítulo 6 e versículo 6. Sabemos que a nossa maneira antiga de viver morreu com Cristo na cruz, para que a nossa natureza pecadora não tenha mais poder sobre nós, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Olha, sabemos, vamos ler nessa outra versão, Romanos 6 e 6, nessa versão aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo um diálogo, por que não dizer uma exortação à igreja de Roma, a respeito da questão que se o homem poderia continuar pecando, já que quanto mais o homem pecasse, mais a graça poderia ser abundante. Ele diz de forma alguma. Como nós poderíamos viver pecando se o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É como que o apóstolo Paulo, estando em uma assembleia, pergunta à assembleia assim, pessoas que querem continuar vivendo no pecado, e estão questionando a respeito do pecado. É como se ele estivesse perguntando assim, porventura, vocês ainda não compreenderam, ou vocês ainda não sabem que a velha natureza de vocês foram crucificados? As pessoas ainda continuam vivendo como no passado, as pessoas ainda continuam vivendo, praticando todo tipo de coisa que desagrada a Deus, vivendo de acordo com a natureza humana. E o apóstolo Paulo pergunta, porventura vocês não sabem? Sabendo isto, aí ele diz aqui na outra versão, sabemos que a nossa maneira antiga de viver morreu com Cristo na cruz, para que a nossa natureza pecadora não tenha mais poder sobre nós, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Essa exortação e advertência para nós é para que a gente possa conversar conosco mesmo, no espelho. Veja que nós estamos abrindo aqui, ligando, não é nem abrindo, é ligando aqui um link para a nossa escola bíblica. É como você estando olhando para o espelho
E você contempla a sua face, você olha para você mesmo e diz assim: mas eu não entendo por que você peca tanto. Mas eu não entendo por que é que você ainda não mudou essas amizades. Eu não entendo por que você continua nos mesmos delitos. Por que que você continua ainda na mesma mentira, no mesmo engano. Você continua com a soberba, você continua na sua altivez. Eu não entendo por que você continua dessa forma. É como que você estivesse olhando para você no espelho, em um diálogo, não entendendo por que que você continua fazendo tudo isso. E você dizendo para você mesmo: olha, você não sabe que a velha natureza já morreu com Cristo na cruz? A força do pecado já não reside mais dentro de nós. Você precisa se tocar espiritualmente e virar essa chave de ignorância para que você possa entender, querido, a obra que Cristo realizou na sua vida. Você precisa se tocar e dizer assim: realmente é verdade. Realmente essas coisas que eu tenho feito não condiz com a minha natureza divina. Ou será que eu tenho a natureza divina? O apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E há uma outra passagem que ele diz assim: se é que o Espírito Santo de Deus mora em vós. Então, nesse nosso questionamento no espelho, é necessário que a gente diga e a gente se questione e dizer assim: mas será que realmente o Espírito Santo de Deus reside em mim? Será que o Espírito Santo de Deus reside em mim? Será que eu tenho uma nova vida, uma nova natureza? Porque eu não consigo entender que alguém que tem uma nova vida, uma nova natureza, vacile o tanto que eu vacilo, transgrida o tanto que eu transgrido, maquine o mal o tanto que eu maquine, seja alguém tão ruim como eu sou ruim, alguém tão soberbo como eu sou soberbo. Então é necessário essa nossa autoavaliação, porque se nessa nossa autoavaliação houver uma dúvida sequer que o Espírito Santo de Deus reside em mim, queridos, eu preciso correr e me apressar e clamar a Deus, para que através de Deus Ele possa gerar arrependimento no meu coração, para que através desse arrependimento venha gerar regeneração, para que através dessa regeneração eu possa ser conduzido para um processo de santificação. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nós podemos pregar toda a Bíblia, mas será inevitável que ao pregar alguma passagem da Bíblia, a gente não seja conduzido pelo Espírito Santo a convergir em Cristo na cruz. Não dá. O apóstolo Paulo até tentou, no início de sua trajetória, pregar uma palavra diferente desta, mas ele não teve êxito. Ele diz: a partir de agora eu sei que a única coisa que eu devo pregar é Jesus Cristo, e este crucificado, morto e ressuscitado, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque Deus, Ele pegou as coisas boas e magníficas e não permitiu que os sábios e que os instruídos tivessem acesso, mas permitiu que os loucos, que os pequeninos, que os humildes pudessem ter esta informação. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor.
Na próxima quinta, se Deus permitir, estaremos dando continuidade nesta palavra. Estaremos dando continuidade nesta palavra. Concluindo este parágrafo, a ressurreição para a nova vida significa exatamente o surgimento da nova criação de Deus, ou a nova criatura. É o cumprimento da promessa de Deus, feita em Ezequiel, capítulo 36, do 26 ao 27. Chegará um tempo em que eu arrancarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, retirarei do espírito do homem, colocarei do meu espírito, farei com que o homem ande de acordo com os meus preceitos, os meus decretos e os meus desígnios. Está em Ezequiel 36, 26 ao 27. E pela ressurreição, Deus estava nos gerando de novo para a vida de retidão e santidade que Ele sempre desejou para o homem. Uma vida de retidão que Ele sempre desejou para o homem. E é essa vida que Deus deseja para você. Uma vida de retidão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para nós concluirmos esse momento. Afinal, vamos louvar para nós concluirmos esse momento. Aleluia, Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É
És meu prazer te adorar, Senhor. És meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Aleluia. Você é esse verdadeiro adorador. Não tenha dúvida, não questione. Você é esse verdadeiro adorador. Amém? Muito obrigado aos irmãos que estão cooperando, nos ajudando, trazendo os alimentos aqui até a igreja. Alguns irmãos que estão nos ligando, mandando mensagem para que a gente possa recolher os alimentos. Vocês, irmãos, esse mês assim foi um mês muito impactante, onde muitas famílias foram abençoadas. Assim, Deus tocou no coração de muitas pessoas de uma forma sobrenatural. Mais uma vez, um muito obrigado aos irmãos que estão sendo fiéis com os seus dízimos, com as suas ofertas. Está passando aí para você a conta, para que você possa se dirigir até uma agência e possa estar fazendo o depósito do seu dízimo, das suas ofertas. E você pode fotografar e mandar pelo WhatsApp para o pastor Humberto, irmã Marise, irmão Paulo ou o irmão Davi, o comprovante, amém? Só para o nosso controle. Então assim, muito obrigado a você que está nos ajudando. Algumas pessoas estão nos solicitando para que faça o recolhimento nas suas casas, a gente está indo. Outras pessoas estão vindo no horário do culto, só entregam o seu envelope e retornam para as suas residências. Então assim, terça, quinta e aos domingos você também pode trazer até a congregação, amém? Então muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, em nome do ministério Resgatai. E o nosso tempo se foi, agora nós estaremos reunidos na escola bíblica no domingo a partir das 9 horas, dando continuidade símbolos da Bíblia. E nós agradecemos a você esse tempo que nós passamos juntos. Vamos orar agradecendo a Deus e nos despedindo, não de Deus, mas de você que está aí. E até o próximo culto, amém? Senhor Deus e Pai, nós só temos a Te agradecer, Senhor, por este momento que Tu permitiste que nós passássemos juntos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, aonde nós aprendemos hoje, Deus, que nós precisamos entrar no reino dos céus, e para entrar no reino dos céus só é mediante a Ti, Senhor. E que nós fomos crucificados com o Senhor naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por nos exortar esta autoavaliação, para questionarmos conosco mesmo se o Espírito Santo de Deus reside em nós. Se reside, vamos avançar nesse processo de santificação. Se não reside, vamos desesperadamente correr e pedir a Ti, Senhor, que esse novo nascimento venha a ser gerado em nossas vidas. Nos dá uma noite de muita bênção, de muita paz e de muita tranquilidade na Tua presença. Conforta, fortalece, fortifica os Teus filhos na fé, porque eles já estão limpos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão,
as consolações e a revelação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. A paz do Senhor. Um grande abraço. Em nome da família Resgatai. Amém.